Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões, como sempre. Agradecemos também que os participantes confirmem se têm as câmaras desligadas. Obrigada. A nossa sessão de hoje é dedicada ao tema da rede de estações de borboletas noturnas e para isso mesmo contamos com o nosso orador, Hélder Cardoso. O nosso convidado Hélder é ornitólogo e é freelancer desde 2007. Desempenhou funções de presidente na Associação de Defesa do Paúl da Tornada e integrou a Comissão Diretiva da Reserva Natural Local do Paúl da Tornada. Desempenhou também funções de vice-presidente na Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves. Tem vindo a desenvolver trabalhos de monitorização e inventário de parques eólicos, linhas elétricas e barragens. Tem também vindo a desenvolver diversos projetos em parceria com câmaras como a Câmara Municipal de Torres Vedras e Bombarral, no âmbito da sensibilização e educação ambiental, focando-se em grupos como as aves e as borboletas. É membro do Comitê Português de Raridades do SPEA, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e coordenador do projeto Rede de Estações de Borboletas Noturnas, que traz aqui hoje, trabalhando também como guia de aves em Portugal e em Espanha. Depois desta apresentação, peço então ao Hélder que possa partilhar a sua apresentação e começar. Muito obrigada, Hélder. Olá, muito boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer o convite. Me foi interessado para estar aqui, é com todo o gosto. Obrigado também a todos vós, desse lado, que se disponibilizaram para estar presentes numa tarde de terça-feira. Eu vou então apresentar o projeto de Rede de Estações de Borboletas Noturnas. Preparei aqui uma pequena apresentação. E confirmem-me, por favor, se estão a ver a apresentação. Estamos sim, estamos. Ok. Então, o projeto de Rede de Estações de Borboletas Noturnas começou recentemente, há menos de um ano, e é um projeto que nasceu da vontade de saber e estudar um bocadinho mais um grupo de animais que está relativamente pouco estudado em Portugal e que tem uma importância extrema. As borboletas noturnas representam em Portugal cerca de 95% de todos os lepidópteros, de todas as borboletas, num total de, para já, 2.700 espécies registadas em Portugal, com potencialidade para ter e ocorrerem muito mais, já que os estudos feitos até aqui, embora tenham várias pessoas ao longo da história tenham vindo a estudar as borboletas noturnas, ainda é relativamente parco esse conhecimento de distribuição e de presença-ausência. Destas 2.700 espécies, podemos fazer uma divisão dentro das borboletas noturnas entre macros e micro borboletas. Esta divisão é digamos, empírica, não tem necessariamente a ver com o tamanho, porque existem exceções, mas de uma forma simplista e geral, as macroborboletas são as espécies maiores e as micros as mais pequenas, embora hajam micros do tamanho de macros e macros do tamanho de micros. Isso pode confundir um bocadinho. Mas a verdade é que estas macros incluem uma série de famílias diferentes das micros. E destas macros, que são aquilo em que o projeto está focado, são 941 espécies registadas em Portugal. Mais uma vez, existe pouco conhecimento da distribuição, períodos de voo, de uma boa parte das espécies, fruto de amostragens incipientes, de monitorizações pouco sistemáticas e muitas vezes concentradas em períodos tipicamente mais interessantes da amostragem, embora possam haver borboletas em voo durante praticamente todo o ano em Portugal. As borboletas, tal como as diurnas e outros grupos de insetos, são um excelente indicador da qualidade dos habitats e muito sensíveis às variações ambientais. Daí a importância da monitorização das borboletas para conseguirmos perceber ou tentar correlacionar, que não é uma coisa fácil, mas a ideia é tentar relacionar as variações nas populações de borboletas e correlacionar com as variações ambientais, quer seja alterações climáticas, quer ser alterações do nível local ou de habitats. O que é a rede de estações de borboletas noturnas? Tal como tinha referido, começou em janeiro de 2021, o projeto é relativamente recente, ainda não tem um ano, e de uma forma muito simplista consiste na tentativa de criação de uma rede de pontos de amostragem dispersos pelo território.
Estes pontos de amostragem seguem um protocolo comum, de forma a conseguirmos uniformizar as condições em que as borboletas são inventariadas. Implica também um envolvimento da comunidade, mas um termo talvez que se possa aplicar a este projeto é ciência cidadã, porque as pessoas que se juntam a este projeto podem ter formação científica ou não, podem ser apenas cidadãos curiosos, mas com vontade de ajudar e de aprender mais sobre as borboletas noturnas. Consiste, para além desta distribuição dos pontos de amostragem fixos, numa amostragem regular, ou seja, a intensidade e a regularidade com que é feita essas sessões é mantida ao longo do ano, para haver alguma consistência da amostragem. E importa também referir que o projeto é gerido por um grupo informal, são 6 entusiastas no estudo das borboletas noturnas, que já nos temos vindo a dedicar ao estudo de borboletas noturnas há algum tempo, que é de uma forma amadora, nos tempos livres, e a ideia seria tentar sistematizar a recolha de informação sobre borboletas noturnas em Portugal. Os objetivos desta rede passam pelo aumento, obviamente, do conhecimento, uma tentativa de perceber, por exemplo, a presença ou ausência de determinadas espécies, tempos de voo, em que as várias espécies estão em voo e as diferentes gerações estão em voo, que é desconhecido para muitas espécies, e a sua distribuição no território. Por exemplo, com a ocorrência de novos pontos de amostragem em sítios onde tradicionalmente nunca se tinha feito amostragens, tem vindo a revelar até novas distribuições e novos dados, que já vos vou mostrar um bocadinho mais à frente. Mas gerar novo conhecimento e gerar conhecimento inexistente sobre o estado das populações e da distribuição é um objetivo fundamental deste projeto. Depois temos um outro objetivo que é a avaliação e monitorização do estado das populações, tendências e variações dentro dessas populações. Este objetivo é um bocadinho mais complexo de atingir e não no imediato. Este objetivo requer que o projeto se estenda no tempo com amostragens regulares, sistemáticas e de um longo período de tempo. Porquê? Porque estas variações, para conseguirmos captar variações quer nas populações e tendências populacionais, é preciso termos um intervalo de dados bastante grande. E outro objetivo também fundamental deste projeto é divulgar e sensibilizar para a conservação das espécies e habitats, não só de borboletas, mas de espécies de fauna no geral, fauna e flora, e dar a conhecer a diversidade de espécies de borboletas noturnas que ocorrem em Portugal, que é um grupo que muitas vezes é quase desconhecido para o grande público. Há um pouco mais de conhecimento e sensibilidade para as borboletas noturnas, fruto de serem conspícuas, de fácil observação, e toda a gente já contactou com borboletas diurnas de uma forma ou de outra, mas as borboletas noturnas, que são um grupo bastante variado, muitas vezes até colorido, existem espécies com padrões, cores bastante vistosos, mas são fruto dos seus padrões de ocorrência noturnos, crepusculares, passam muito despercebidos no público em geral. Então é tentar divulgar e dar a conhecer este grupo complexo e fascinante. A metodologia do projeto, tal como tinha referido, assenta em pontos fixos de amostragem, em que esta amostragem é feita com recurso a uma técnica que é a armadilhagem luminosa, que pode ser uma coisa mais elaborada, como por exemplo esta caixa que está aqui à esquerda, uma caixa armadilha que tem uma lâmpada que emite no espectro ultravioleta e que atrai as borboletas à lâmpada, e elas são retidas temporariamente numa espécie de armadilha em forma de funil e vão para dentro da caixa. Ou então temos esta solução aqui no meio, que é também um tipo de armadilhagem mais tradicional, que é feita com uma lâmpada, um lençol branco, e depois tem as caixas de ovos de cartão onde as borboletas se podem refugiar quando são atraídas à luz. Ou temos aqui soluções, como esta aqui à direita, que são soluções mais simples de concretizar, mas que são funcionais, que é um balde com funil e com uma pequena lâmpada, mais uma vez, tem que emitir no espectro ultravioleta para ser funcional e para atrair as borboletas. Isto para dizer que, para além do ponto ser fixo da amostragem, o método convém, ou seja, o tipo de caixa ou tipo de armadilhagem convém ser regular na mesma estação, mas não restringimos a um tipo de caixa ou a um tipo de método. Qualquer pessoa pode utilizar o método que mais lhe
convier. O tipo de habitat a mostrar, o projeto está aberto à realização de amostragens em qualquer tipo de habitat, desde zonas mais remotas, jardins, varandas, zonas agrícolas. Temos algumas estações que estão localizadas em quintais, mesmo em varandas em centros urbanos, e têm funcionado e têm apanhado borboletas noturnas mesmo em contexto urbano. Então, basicamente, para se eleger um local, deve-se escolher um habitat, independentemente do que seja. Convém ser um local de fácil acesso e que se permita visitar regularmente. Portanto, muitas vezes o quintal ou o jardim é um sítio fácil de manter uma estação, e a colocar uma lâmpada ou uma caixa armadilha de uma forma regular. O projeto contempla a realização de pelo menos 9 sessões por ano, uma vez por mês. Digamos assim, o mínimo exigido, entre aspas, às estações para ser uma estação é que façam 9 sessões por ano. E estas 9 sessões, uma vez por mês, devem coincidir dentro de um período entre 5 ao dia 15 de cada mês, que é o chamado período de protocolo. Isto permite o quê? Isto permite com que todas as estações, em vez de uma fazer, por exemplo, uma sessão no início do mês, outra faz a sua sessão de protocolo no final do mês, faz com que as sessões sejam todas concentradas neste período de 5 a 15 de cada mês, focando assim a amostragem num período mais condensado do mês, e permite ter uma melhor noção daquilo que está a voar ao mesmo tempo. A duração mínima da amostragem é de 3 horas, embora grande parte das estações opte por deixar a tal caixa armadilha, que vos mostrei aqui, que tem a vantagem, por exemplo, a caixa armadilha, que estão a ver aqui tanto da esquerda como da direita, estas caixas permitem colocar a armadilha no final do dia, ao pôr do sol, e só visitar a caixa armadilha na manhã seguinte, ao nascer do sol. E aí são contadas e identificadas as espécies que estão dentro da caixa. Este método do meio com o lençol e com a lâmpada implica que o observador esteja presente. E muitas vezes estar presente uma noite inteira é um bocadinho penoso demais para estar a fazer trabalho de campo assim. Portanto, esta amostragem mínima de 3 horas aplica-se principalmente para quem faz esta técnica com o lençol, que é também esta imagem que estão a ver aqui, com o lençol e com as caixas de ovos por baixo e com a lâmpada. Mas o mais comum é as pessoas terem uma caixa, colocam a caixa e inspecionam no dia seguinte. Torna um pouco mais confortável, mesmo para identificar e contar as borboletas, acaba por ser mais fácil, porque na manhã seguinte as borboletas baixam o seu ritmo de atividade, são um pouco mais letárgicas dentro das caixas e naquelas reentrâncias das caixas de ovos, e permitem que sejam contadas, identificadas e fotografadas com mais calma. Para além destas 9 sessões por mês, muitas das estações estão a optar por fazer uma por mês, todos os meses, ou seja, resultando em 12 sessões, mas outras estações fazem mais sessões durante o mês e são classificadas como as adicionais. Nós recolhemos e compilamos toda esta informação, quer seja de protocolo como adicionais, embora sejam tratadas, a informação é tratada separadamente. Tratamos do ponto de vista estatísticas, os dados que provêm das sessões de protocolo, independentemente das sessões adicionais. Mas para definir tempos de voo, presença, ausência, tanto os dados recolhidos em protocolo como adicionais são bastante interessantes. O foco do projeto, como tinha dito, são as macroborboletas, ou seja, isto porquê? Porque para além daquelas tais 2.700, à volta desse número total de borboletas noturnas, uma grande parte são as microborboletas, e essas são muito desafiantes de identificar. Se não impossível, do ponto de vista morfológico, identificar muitas dessas espécies, e portanto resolvemos excluí-las da amostragem do projeto, ou seja, quando as pessoas têm microborboletas, se sentirem confortáveis já com um nível avançado de aptidão de identificação, podem identificar, e a base de dados que criamos pode acomodar os registros dessas microborboletas, mas para quem está a iniciar e tem pouca experiência, nós recomendamos sempre dedicar-se apenas às macroborboletas e para já ignorar de certa forma as micros. Isto porquê? Porque as micros representam desafios muito grandes de identificação e só iriam causar mais entropia, desmotivação a quem se quer dedicar ao projeto de uma forma amadora. E mesmo dentro das macros já temos imenso que nos dedicar e saber até, porque são as tais 900 e tal espécies, e algumas também difíceis de identificação, mas muito menos comparativamente com as micros.
Quando se visita então a caixa armadilha de manhã ou se está ao pé do lençol, aquilo que se deve fazer é registar todas as espécies de macros, lá está, e para além de registar as espécies que estão na armadilha, o número de indivíduos por espécie. Isto é bastante importante para conseguirmos calcular abundâncias principalmente das espécies mais comuns. As espécies em dúvida devem ser fotografadas. Esta é uma coisa que é um aspecto que encorajamos, porque, e também é um dos problemas que este tipo de projetos muitas vezes enfrentam, que é a dificuldade de identificação e principalmente o erro que daí advém, os erros de identificação, que é como é que sabemos que aquilo que as pessoas estão a submeter são realmente aquilo que elas estão a identificar. Então nós criámos um mecanismo dentro do projeto, ainda estamos também a afinar isso, é realmente um grande desafio, que é tentarmos controlar ao máximo essa informação e tentarmos controlar ao máximo que as identificações estão corretas. Uma dessas formas é incentivar a que as pessoas fotografem as borboletas e nos enviem temos vários meios, mas que nos enviam para nós ajudarmos a identificar ou corrigirmos identificações. Essa é a forma mais expedita e estamos a criar agora mecanismos na própria base de dados do projeto para criar filtros automáticos para ser mais fácil filtrar quando há algum registro invulgar, ou seja, quando há uma espécie que foi detectada numa área que nunca tinha sido registada, aparecer pelo menos essa informação, ou ser uma espécie pouco comum, aparecer-nos esse alerta de que estamos perante um registro invulgar e permitir depois inquirir a pessoa se tinha realmente confiança naquele registro. Pronto, são processos que demoram algum tempo, mas para a maior parte das espécies comuns e com alguma experiência, com alguma ajuda nas primeiras sessões, as pessoas rapidamente familiarizam-se com a identificação de muitas das espécies comuns e que não oferecem assim grande desafio de identificação. Para além do número de indivíduos e as espécies, é também recolhida informação sobre os esforços da amostragem, quer seja a hora em que a armadilha ou a lâmpada é ligada e a hora que é desligada, quanto tempo é que esteve em funcionamento o ponto da amostragem, e variáveis atmosféricas como a temperatura, o vento, a direção, toda essa informação. Depois de recolhida a informação e de se conseguir ter a certeza que aquilo que se identificou está correto, quer seja pela ajuda nas identificações, os registros devem ser inseridos numa base de dados. Foi criada uma base de dados específica para este projeto, onde temos uma base de dados, digamos, mãe, que acolhe todos os registros, e cada vez que é registada uma estação, a pessoa recebe um manual do projeto, recebe e uma base de dados para instalar no seu computador, onde vai gerir os seus próprios registros nessa base de dados. E depois, de uma forma regular, incentivamos a que seja mensalmente, essa é feita uma exportação da sua base de dados pessoal e enviada para a base de dados geral do projeto, onde aglutinamos toda a informação. Então, relativamente aos mecanismos de redução de erro, nós temos aqui temos 3 tipologias de apoio à identificação e de ajuda a quem está a começar ou para quem tem dúvidas em alguma espécie. O primeiro é criarmos um pequeno guia das espécies mais abundantes em Portugal. Esse guia está disponível em PDF no site do projeto, Rede de Estações de Borboletas Noturnas. Qualquer pessoa pode descarregar, embora seja também enviado aos participantes do projeto sempre assim que registram uma estação pela primeira vez. E este guia oferece a oportunidade de se familiarizar rapidamente com as espécies mais comuns em Portugal e ir comparando com fotografias com aquilo que está a ver. Depois criámos também um grupo de Facebook dedicado à rede de estações de borboletas noturnas. É um grupo acessível a quem registrou uma estação e que permite estimular várias coisas. Uma delas é o espírito de equipa do grupo, ou seja, e de entreajuda, em que qualquer pessoa que fez uma sessão, tira fotos, tem dúvidas, pode postar neste grupo, e não só os coordenadores do projeto, mas também outras pessoas que já estão à vontade de identificar, podem ir ajudando a fazer estas identificações e fazendo estas filtragens e redução de erro, e ao mesmo tempo aprendemos todos em conjunto com estas ajudas de identificação. E esta parte do grupo de Facebook, embora seja, neste caso, restrita a uma plataforma específica como é o Facebook, e como sabemos nem toda a gente usa Facebook, mas tem sido bastante útil nesse aspecto, de conseguirmos consolidar mais os dados e termos menos erro.
E depois temos um terceiro ponto, um terceiro aspecto, que é precisamente para suprimir o problema de quem não utiliza a plataforma do Facebook. Nós que temos um apoio, um e-mail de apoio direto às ajudas de identificação, que é quando se deparam com alguns espécimes que não sabem exatamente o que é, podem enviar por e-mail as fotografias e alguém da coordenação ajuda a identificar essas espécies. Aquilo que aconselhamos sempre é fazer este exercício de uma forma gradual, ou seja, o primeiro passo, e acreditamos que é a melhor forma de aprender a identificar borboletas noturnas, é tentar, por mais laborioso que seja muitas vezes e complicado, tentar primeiro que tudo identificar a espécie em questão, fazer o esforço de procurar no guia, em alguns sites, online. Não existe muita bibliografia para as borboletas noturnas de Portugal, infelizmente não existem muitos recursos disponíveis, mas existem algumas ferramentas, como o Luso Borboletas, por exemplo, este guia que criámos. Existe um outro guia em PDF editado pela Associação A Rocha, que também tem algumas espécies de macro borboletas do Algarve, e que também tem sido uma ferramenta muito preciosa na ajuda a quem está a começar a identificar as borboletas. Mas recomendamos sempre isto, que é primeiro tentar identificar as borboletas e quando realmente não conseguem, então recorrer a outros mecanismos de ajuda às identificações. Porque quando recorremos logo à ajuda de identificação, é muito mais difícil nós apreendermos esse conhecimento, porque alguém nos identifica automaticamente uma fotografia e pronto. E acabamos muitas vezes por nem pensar muito no assunto. Mas quando investimos tempo e dedicação, o conhecimento acaba por se solidificar mais. Isto também para dizer que, apesar de ser um grupo complexo em termos de identificação, de uma forma genérica, mas aquilo que temos notado é que pessoas que começaram este ano o projeto, passado 2, 3 meses, já estão muito aptos a identificar uma boa parte das borboletas que aparecem nas suas armadilhagens. Embora esteja sempre a mudar, todos os meses e até todas as semanas aparecem espécies novas em voo, mas o conhecimento é muito sólido e gradual, e as espécies que pelo menos aparecem de uma forma generalista e comum ao longo do ano são rapidamente identificadas e são fáceis das pessoas começarem a identificar por si só. Então sobram só algumas espécies todas as sessões em que é necessário ajuda, mas vão sendo cada vez menos, obviamente, à medida que o tempo passa e à medida que a dedicação vai aumentando. Neste momento o projeto tem um incrível número de 47 estações distribuídas em todo o país. Este foi um número surpreendente para nós na coordenação do projeto. Isto porquê? Porque nós começámos de uma forma muito tímida, muitos de nós tinham já sítios onde faziam da amostragem, quando pensámos esta ideia do projeto, e basicamente em janeiro de 2021 começámos com meia dúzia de sítios, que eram os nossos locais de amostragem, e começámos a trabalhar sobre esse protocolo em comum. Mas rapidamente, e com alguma divulgação deste projeto, começámos a perceber que afinal havia uma comunidade latente de interessados em estudar borboletas noturnas, apenas talvez precisassem deste pequeno apoio de alguma organização, deste apoio, esta ajuda às identificações também é muito, muito importante, porque se não houver, é bastante desmotivador para quem está a começar e não tem quem lhe confirme as identificações, mas notámos que havia aqui uma comunidade de pessoas, cidadãos, que tinham interesse em fazer amostragens, em participar neste projeto. E então tem sido com muita satisfação que temos vindo a notar um crescimento quase mensal, quase todos os meses têm entrado 1, 2 estações novas no projeto. Depois acaba por ser a divulgação nas redes sociais, mas também o passa-palavra, que é muitas destas estações têm a valência de terem sessões abertas ao público, quando são dinamizadas, por exemplo, por associações ou por municípios. Muitas vezes tem essa valência de ser aberto ao público, e isso acaba por cativar mais gente a assistir, e depois recolhe informação sobre o projeto e depois acaba por criar a sua própria estação. Nesse sentido, temos notado, obviamente, temos muitas estações que são aquilo que chamamos de estações privadas, ou seja, alguém que tem uma caixa armadilha no seu quintal ou na sua varanda, obviamente não são abertas ao público, mas acaba por influenciar às vezes amigos, conhecidos, que também se interessam pelo tema e acabam por criar as suas próprias estações. E tem sido assim, um pouco passa-palavra, e tem aumentado este mapa. Como podem também reparar, no mapa temos aqui um problema que é transversal a muitos outros no nosso país, que é este desequilíbrio entre o interior e o litoral. Isto obviamente é fruto da presença humana, da distribuição humana também, da densidade populacional,
mas temos aqui uma grande lacuna no interior do país, quer seja no interior norte, quer seja no interior sul. Temos aqui no Alentejo, temos 2 estações, temos uma estação em Évora e temos uma estação no Val do Guadiana, que têm ambas resultados muito interessantes, porque o Alentejo é uma área com excelentes zonas de habitat, tem uma série de espécies muito interessantes que ocorrem nesta área do Alentejo, mas infelizmente temos ainda uma cobertura e uma monitorização bastante fraca nesta área, e é uma das apostas para o futuro, é tentarmos aumentar a cobertura, quer seja no Alentejo, quer seja aqui no interior norte, na zona das Beiras e em Trás-os-Montes. Onde temos uma maior densidade, na zona de Lisboa, Leiria, Porto e depois na zona do Algarve também. E temos também 2 estações na Madeira, na Ilha da Madeira. Gostávamos também de ter estações nos Açores, ainda não foi possível concretizar, portanto, se alguém aí desse lado viver nos Açores e tiver interesse em participar no projeto, temos muito gosto em ter alguma informação sobre os Açores, onde também existem espécies interessantes e se sabe muito pouco sobre elas. Aqui temos aqui um pequeno gráfico só com as distribuições por distrito, o número de estações por distrito, e como podem ver, o distrito de Leiria tem 16 estações. Estas 16 estações é fruto também de um fenómeno interessante. Uma delas tem a ver com aquilo que eu estava a falar há pouco, que é às vezes a importância que têm as associações, ser dinamizado por associações e por autarquias, por exemplo, é que acabam, e ter as sessões abertas ao público, é que acabam por gerar mais dinamismo na comunidade onde estão inseridas e contagiar a ocorrência de mais estações do que só as estações que são desenvolvidas a nível pessoal, na varanda ou no quintal. E, portanto, nós também gostamos muito de estimular estas associações ou organismos que queiram implementar as suas próprias estações, porque acreditamos que é uma boa forma de passar a palavra e também garantir a continuidade de uma estação. Se houver um grupo de trabalho envolvido numa estação, quer sejam sócios de uma associação que vão e dinamizam uma noite de amostragem por mês, é muito mais fácil dinamizar uma sessão com companhia do que de uma forma solitária, porque já sabemos que é muito mais estimulante, não é? Okay. Estava a conseguir passar o slide. Então, e resultados, o que é que nós conseguimos, embora ainda o projeto seja recente, começámos há menos de um ano e no início dos primeiros 3 meses ainda com poucas estações, tem vindo a crescer, mas temos tido um núcleo de estações que começou praticamente desde março a recolher informação de uma forma muito regular e a enviar essa informação. Temos também, obviamente, o problema de há estações que têm vindo a fazer recolha de informação, mas não têm conseguido enviar os dados mensalmente e vão enviar apenas no final do ano os dados de todo o ano da amostragem, portanto ainda não temos toda a informação disponível, mas já temos de uma boa parte, eu diria que cerca de 35, 30 estações têm contribuído regularmente desde março até aqui, e temos já essa informação em base de dados. Estas são as 10 espécies mais amostradas a nível nacional entre janeiro e novembro, com 1.308 indivíduos da Elema caniola. Eu segui tenho um gráfico mais específico para esta espécie, e é só para terem uma noção dos números de indivíduos que estamos a falar, e conseguimos até agora ter em base de dados, e volto a frisar que ainda falta informação dessas outras estações que têm vindo a recolher, mas que ainda não conseguiram enviar essa informação, de 25.850 indivíduos registados na base de dados, de 536 espécies, o que achamos que é um feito considerável, face até ainda ao número de estações em funcionamento, e portanto mostra realmente a potencialidade que este projeto pode ter se conseguirmos aumentar um bocadinho mais o número de estações e manter esta regularidade de recolha de informação. Portanto, os resultados que eu vou apresentar aqui hoje são só, digamos, uma espécie de rascunho daquilo que temos até agora, porque não é possível ainda termos conclusões ou informação muito robusta, porque ainda falta analisar coisas um bocadinho em mais profundidade e ainda ter acesso a mais dados. Mas é só para termos uma noção em que pé é que está o projeto.
Temos aqui, por exemplo, uma das coisas que é possível construir logo à partida são estes gráficos simples de números de indivíduos por mês. Isto permite logo à partida percebermos qual é que é o pico de abundância para cada espécie por mês, permite perceber logo à partida em que tempo, em que período é que esta espécie pode ser encontrada em voo, em Portugal, é que foi registada em voo, e obviamente estamos a falar, mais uma vez, em menos de um ano de amostragem, e se isto forem dados cumulativos de vários anos, estes gráficos vão ser muito mais robustos, muito mais precisos na sua informação, mas ainda assim já conseguimos ter uma melhor noção. Esta é a espécie mais capturada em Portugal, a Elema caniola, uma das mais abundantes, e esta é a distribuição mensal desta espécie. Esta é uma outra espécie também bastante abundante, em que temos aqui, por exemplo, notamos aqui, temos, digamos, 2 picos de ocorrência de gerações em voo em Portugal. Temos aqui uma no verão, julho, agosto, e depois outra em outubro com um grande pico. Isto são alguns exemplos do tipo de informação que este projeto pode gerar. Temos aqui também o exemplo da pressionária, em que temos aqui uma coisa curiosa, que é um fenómeno um bocadinho mais complexo, mas que também um projeto desta natureza pode ajudar a clarificar. Que estão a ver aqui, temos aqui 2 picos de ocorrência desta espécie distintos, e estes 2 picos correspondem precisamente a uma coisa que foi descoberta há não tanto tempo assim, sabe-se há algum tempo, que é a existência de uma população de primavera na zona de Leiria, e depois o resto da população, a nível nacional, é tipicamente, e também na zona de Leiria, uma outra população que é, digamos, de verão ou outono. E nós com o projeto, e temos estações também na região de Leiria, com o projeto conseguimos fazer a detecção da emergência em voo desta população de pressionárias da população de primavera. E conseguimos perceber uma outra coisa, que é depois quando esmiuçamos este gráfico um bocadinho melhor e distribuímos por distritos, conseguimos perceber que em maio e junho, na tal população de primavera, praticamente todos os registros de pressionária em Portugal foram na região de Leiria. Isto permite nós irmos, se formos fazendo esta amostragem consistente ao longo dos anos, conseguimos perceber se esta população está em expansão ou não, e perceber em que estações é que ela tem vindo a ser registada em primavera, se sai desta zona de Leiria ou se mantém restrita à zona de Leiria. Portanto, isto é um dos exemplos em que permite, o facto de termos pontos distribuídos ao longo do país, permite acompanhar a distribuição no território das espécies e a sua variação. Outro dos resultados que também se conseguiu logo à partida, isto foi uma espécie de pequena experiência que fizemos logo no início do ano, foi em final de março, portanto o projeto ainda estava muito no início, ainda com menos estações do que as que temos atualmente, mas o que fizemos foi, fora das sessões de protocolo, ou seja, houve provavelmente até estão recordados, muitos de vós, mas no início do ano houve aqui um fluxo numa nuvem de poeiras vinda do norte da África, e muitas vezes empurra espécies ou impulsiona espécies migratórias a deslocarem-se para norte, como é o caso da Illes Livornia, que pode ter assim uma espécie de erupção da população e chegar até a Europa Central, muitas vezes, mas distribuir-se para a Península Ibérica. Então aquilo que fizemos foi, nesses dias em que havia essa nuvem de poeiras a atuar sobre o território vinda do norte da África, nós estimulámos algumas e lançámos o desafio de muitas das nossas estações do projeto fazerem amostragens adicionais ou excepcionais durante esse período. E assim foi, várias estações responderam ao apelo, ligaram as luzes durante várias noites seguidas durante esse período, e detectámos uma coisa curiosa, que foi a progressão dos registros de Livórnica de sul para norte à medida que a semana ia avançando. Ou seja, começámos por ter vários registros na zona do Algarve, depois começaram a aparecer na zona aqui de Leiria, Bom Barral, e até houve registros mais a norte do país. Isto de uma forma progressiva, ou seja, conseguimos, mais uma vez, volto a frisar que ainda tínhamos muito poucas estações, isto com maior cobertura conseguimos dados muito mais interessantes, mas conseguimos capturar nos dados a progressão da população e esta deslocação da população de Illes Livórnica no território, fruto deste fenómeno atmosférico. Portanto,
há aqui muita potencialidade quando se faz um projeto em que o esforço é coordenado da amostragem, há muita potencialidade para se trabalhar pequenas informações ou tentar ir um bocadinho mais além para certas espécies e tentar recolher mais informação. Pronto, isto aqui é um recorte de um outro recurso que nós criámos, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas são vários recortes que eu coloquei aqui, que é um boletim informativo do projeto. Já vou falar um bocadinho mais em detalhe, mas só para verem este formato de notícia, saiu nesse boletim. Outra das coisas que o projeto tem resultado, e logo à partida em poucos meses da amostragem, é começarmos a ter registros de espécies para onde ainda não estavam dados, para zonas do país onde ainda não havia registros dessa espécie, ou seja, confirmamos novas distribuições e ocorrências, ou de espécies que havia apenas um registro registado desde sempre numa determinada área, e com a criação de uma estação na zona, por isso simplesmente começámos a ter registros. Isto permite ter uma melhor noção da distribuição das borboletas noturnas em Portugal. Neste caso temos, por exemplo, aqui o exemplo da Oplodrina octogenária, que havia um registro apenas, poucos registros a norte logo da zona de Leiria, e é restrita principalmente ao norte do país, e houve um registro na zona da Batalha. Mesmo se passou, por exemplo, com a Thalera fimbrialis, que era uma espécie que tinha uma distribuição conhecida mais nortenha, e com o projeto foi possível confirmar que a distribuição até um pouco mais a sul, até à zona do Ribatejo, e toda a zona aqui, oeste também principalmente, é uma zona em que ela ocorre aparentemente de uma forma regular. Claro que, lá está, nós conseguimos comprovar este ano. Como vós sabeis, provavelmente não, as populações têm variações e fluxos, variações anuais ou variações de X em X tempo, e portanto ter apenas um ano de amostragem quer dizer que a espécie ocorre, mas não quer dizer que vai ocorrer no próximo ano. Podem ser fluxos, influxos, e é isso que é preciso perceber com uma amostragem um bocadinho mais continuada no tempo. De qualquer forma, apenas para frisar que já se começou a gerar alguma informação bastante relevante. Este é o caso daquilo que vos tinha mostrado há pouco, do caso da processionária, que foi também escrito um artigo que vos recomendo, se quiserem ver no boletim informativo e a lerem e inteirarem-se um pouco mais sobre este fenómeno das duas populações de processionária do Pinheiro, e que resultou até no tal gráfico que vos mostrei há pouco, mas é um artigo feito pelo Martin Corley e publicado no boletim informativo. E depois temos aqui também novos dados de distribuição para outras espécies, como a Stauropus fagi, que havia apenas um registro em 2020, logo um ano antes no Algarve, e assim que criámos a estação, houve logo 5 indivíduos registados nas estações do Algarve, o que mostra que a espécie provavelmente até é mais abundante lá do que se pensava até aqui, e também, neste caso, até um micro, Arnia nervosalis, que foi registada também num sítio onde ainda não tinha sido conhecido. Para além destes dados e de nova informação, o projeto também ganhou um novo impulso quando criámos um site dedicado ao projeto, que também vos convido a espreitar, porque tem toda a informação, publicações e materiais de apoio do projeto, os tais guias, o tal guia em PDF, mas é redeborboletasn.org, e convido-vos a visitar. Tem vários vídeos, tem informação geral sobre o projeto. Uma coisa que também temos vindo a criar, só para frisar que o site é mantido principalmente pela Ana Valadares, que é a nossa responsável, digamos, pela elaboração do site e até do boletim, da edição dos dois conteúdos, e que agradeço aqui publicamente o excelente trabalho que ela tem vindo a fazer nesta área. E um dos recursos que temos vindo também a trabalhar é fazer a compilação e mantê-la disponível no site de artigos dispersos e fontes bibliográficas relevantes para as borboletas noturnas em Portugal. Ou seja, nós criámos aqui uns separadores, ainda está em atualização e vamos acrescentando mais informação à medida que vamos tendo disponível, mas que tentamos criar aqui uma espécie de repositório de artigos que estavam dispersos e que é possível, sempre que possível, colocamos a referência e também o link, sempre que o artigo é gratuito ou que possa ser acedido gratuitamente, colocamos o link para descarregar esse mesmo artigo. Ou seja, para conseguirmos reunir toda a informação apenas num sítio sobre as borboletas noturnas de Portugal.
E depois temos este recurso que achamos que é uma peça fundamental do projeto e por várias razões, que é o Burboletim, o boletim informativo mensal, que foi definido e foi criado logo desde o início do projeto. E o que é este boletim? O Burboletim basicamente pode ser acedido no site da rede e todos os números estão lá para descarregar gratuitamente no separador sobre o Burboletim. E podem também, obviamente, subscrever e recebem gratuitamente, a cada dia 15 do mês, recebem gratuitamente o Burboletim no vosso e-mail, se desejarem subscrever. E o Burboletim é uma ferramenta fundamental para quê? Para uma coisa que estes projetos carecem muitas vezes, que é o estímulo para se continuar. É que estes projetos de recolha de informação sistemática são interessantes, mas são muito trabalhosos. São feitos, obviamente, de uma forma voluntária por todos, quer pelas várias estações, quer pela equipa de coordenação, e requerem que haja uma estimulação regular para que as pessoas continuem a fazer amostragens, porque é interessante e há uma grande diversidade de borboletas, mas acaba por ser uma coisa sistemática e regular que, ao fim de algum tempo, leva a algum desgaste. E se não houver alguma informação ou alguma forma de estímulo que a coordenação do projeto possa passar para quem tem as estações, as coisas não vão funcionar. Ou seja, as estações acabam por se cansar e deixam de fazer amostragens. Então, decidimos logo à partida criar o Burboletim, que é uma forma de comunicação com as estações. E o que é que tem estes Burboletins? Tem informação, por exemplo, estes são exemplos do interior de um dos Burboletins. Tem artigos de ajuda de identificação de espécies um pouco mais complicadas e achamos que esta é uma ferramenta muito útil porque existem, por exemplo, pares de espécies, às vezes 2 ou 3 espécies que são muito similares e que causam problemas de identificação, então nós emitimos artigos a incidir sobre como separar essas 2 espécies lado a lado. Isto tem sido muito útil para ajudar e para fazer, mais uma vez, para consolidar o conhecimento dentro das pessoas, dentro do projeto. Temos também artigos um pouco mais generalistas, informativos sobre, por exemplo, o ciclo de vida de algumas espécies. Falamos sobre algumas famílias em particular e como identificar essas famílias. Temos informação, temos todos os meses 1 ou 2 estações em destaque, em que as pessoas nos enviam textos e fotografias sobre as suas estações e nós publicamos aqui no Burboletim e damos destaque a essas estações, porque achamos que é importante e é interessante para quem está no projeto conhecer quem mais é que tem estações, onde é que estão a mostrar, o que é que estão a apanhar e que tipo de habitat é que é. É muito interessante ver este lado humano também do projeto, que é não só focarmos nas borboletas, mas também criarmos aqui um espírito de comunidade e de todos estarmos a trabalhar por estes objetivos em comum. E depois também dentro de cada borboletim, para além de artigos diversos das novas descobertas, das novas dados de distribuição, temos todos os meses um resumo dos dados que foram enviados no mês anterior. Ou seja, as estações estão a submeter os seus dados mensalmente, geralmente até ao dia 5, e no dia 15 sai um mini relatório do que é que foi apanhado. As espécies mais abundantes nesse mês, quantos indivíduos é que foram mostrados, quantas estações é que participaram com os dados nesse determinado mês. E isto é uma ferramenta fundamental, pelo menos no nosso ponto de vista, para continuar a estimular, que é as pessoas estão a recolher informação, mas não se sentirem que estão a enviar informação e depois desaparece numa base de dados e não se sabe o que é que acontece a esses dados. E daqui a uns anos resultar numa publicação. É importante sim resultar em 1 ou mais publicações daqui a uns anos, mas é importante também manter uma forma de pôr a informação cá fora o mais rapidamente possível. Ainda que seja uma informação simples, mas é informação que ajuda a estimular e perceber que estamos a fazer uma coisa útil e até ter uma melhor noção do que é que se está a fazer dentro do projeto. Portanto, o Burboletim é assim uma ferramenta fundamental da alavancagem do projeto de rede de estações de borboletas noturnas e claro que depois contribui para a divulgação do próprio projeto em si e compilação de muita informação que acabaria de uma outra forma dispersa. Tem havido também outras formas de divulgação e tem sido curioso porque o projeto tem vindo a dinamizar o estudo das borboletas noturnas e a divulgação
fruto destas associações que estão envolvidas também no projeto. Claro que os indivíduos em particular, se cada cidadão em particular acaba por muitas vezes divulgar o projeto e convencer, como tinha dito anteriormente, amigos a juntarem-se e a criar a sua estação, mas as associações têm tido um papel fundamental na divulgação para a comunidade do que é que se está a fazer no projeto, mas também de sensibilização para as borboletas noturnas. Estes são só alguns exemplos de alguns pósteres que foram saindo ao longo do ano da Associação Vita Nativa, do Aves da Batalha, da Coração Azul, em que têm vindo a publicar informação sobre o projeto para a comunidade em geral, não só para os seus sócios, mas têm colocado as borboletas noturnas na ordem do dia e despertado para este assunto que é uma coisa bastante interessante. E o futuro da rede de estações? O que é que se pretende com o projeto e o que é que se perspectiva do futuro da rede? Em primeiro lugar, nós queremos fazer as coisas com alguma calma, no sentido de que este tipo de projetos assenta principalmente na amostragem prolongada no tempo. Por exemplo, existe um projeto, até existem mais do que um, mas um dos mais populares no Reino Unido, que também se dedica a estudar as borboletas noturnas, é o Garden Mod Scheme, que é uma rede de estações muito similar, em que é estimulada nos jardins, principalmente, a fazerem amostragens, jardins e quintais. E esse projeto já existe há bastantes anos, mas a informação que produz, a informação regular e todos os anos, com os tais mini relatórios, mas para termos informação consistente de, por exemplo, de tendências populacionais, coisas um pouco mais complexas de estudar, que envolvem não só os padrões das borboletas, mas a forma como elas estão distribuídas e interagem com os habitats, e qual é a forma que os habitats influenciam a distribuição das populações e até a pressão humana, são... para termos dados robustos, precisamos de muito mais tempo de informação. E, portanto, uma das principais objetivos agora para o futuro é conseguirmos manter uma rede que seja estável e consistente, que não seja uma coisa que morra na praia ou que morra ao fim do ano de projeto. E nós temos vindo a fazer de tudo para conseguir que o projeto, a pouco e solidamente, vá aumentando o número de estações, em que mantenha as estações que já estavam a funcionar, que também é muito importante, que não haja desistências dessas estações. Isso são grandes desafios que nós, todas as reuniões que temos de coordenação, debatemos para como é que podemos melhorar essa forma de estimular as estações. Felizmente achamos que temos vindo a conseguir e a manter alguma consistência. Então, um dos objetivos é continuar a aumentar a cobertura do território, em particular para o interior. Isso era fundamental e era muito interessante. A produção de relatórios periódicos, quer seja na forma dos borboletins, continuar a emitir esta informação, mas também nós estamos a desenhar um relatório anual do projeto, em que temos uma análise um bocadinho mais profunda e abrangente dos dados que recebemos num ano do projeto. E depois, no futuro, obviamente, o ideal seria publicar mais informação, porque é isso que se pretende, não é só compilar informação, mas também fazer com que essa informação seja acessível ao público. E este é um objetivo de fundo que é transversal, que é contribuir para um maior conhecimento das borboletas noturnas em Portugal. Este é um dos objetivos fulcrais do projeto. O projeto está, como eventualmente já conseguiram perceber ao longo da apresentação, está aberto à participação de qualquer pessoa, quer seja cientista ou não, pode ser um cidadão que apenas gosta de borboletas ou que tem só interesse e tem zero nível de conhecimento em termos de identificação. Nós temos todo o gosto em acolher e estimular e ajudar a quem está a começar agora. E, portanto, para participar basta enviar um e-mail para o projeto, em primeiro lugar, para o e-mail geral do projeto, manifestar o seu desejo de criar uma estação. Fundamental é conseguir arranjar ou uma caixa ou a lâmpada. Nós, infelizmente, não temos recursos, nem temos a hipótese. Todo o trabalho é voluntário, como conseguiram perceber, de providenciar as caixas de armadilhas. Portanto, cada pessoa tem que ser responsável por criar a sua caixa, embora nós possamos, obviamente, dar uma ajuda. Temos recomendações, temos alguns documentos que ajudam como construir uma caixa, qual a lâmpada escolher. E mesmo até no grupo de Facebook do projeto nós debatemos onde arranjar as lâmpadas, todas essas coisas. Portanto, basta manifestar o seu desejo, enviar um e-mail
e a partir daí receberá depois informação mais detalhada sobre o projeto, quer seja o manual do projeto, o guia de identificação, a base de dados, registar a sua estação. Uma coisa muito importante é que convém, quando escolherem um sítio para fazer a estação, convém que esse sítio garanta um mínimo de estabilidade ao longo dos anos. Ou seja, se for um sítio que acham que se vai alterar certamente dentro dos próximo ano, em termos de habitat ou de estrutura, o que seja, não é muito aconselhável, porque a ideia é termos uma consistência da amostragem num sítio relativamente estável, mas pode ser numa zona urbana, perfeitamente, numa varanda, num alpendre. Temos várias estações nesse contexto e têm funcionado relativamente bem. E por fim, não vos quero amassar mais com tanta informação, eventualmente. Estou obviamente disponível, tenho todo o gosto em responder às questões que me queiram colocar. Só vos queria dar a conhecer a equipa que está à frente ou por trás, onde quiserem, deste projeto, mas é um grupo de trabalho que foi criado e que temos todo o gosto em continuar e em dinamizar este projeto o melhor que sabemos, nos nossos tempos livres, como devem imaginar. Obrigado. Muito obrigada, Hélder. Passamos agora então portanto, à altura de colocarem as questões. Os participantes poderão colocar as suas questões de forma oral, levantando a mão, identificando-se com o levantando a mão, e nós daremos, portanto, acesso ao microfone, ou então poderão também, alternativa, colocar por escrito. Gostaríamos que fosse também muito oralmente, porque aqui gera-se uma dinâmica um pouco diferente, mas pronto, passamos então a esta altura portanto, de questões. E já temos aqui uma mão levantada, que é o Alexandre. Eu vou, portanto, permitir o microfone e permitir a câmara. Portanto, poderá colocar a questão. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Portanto, meu nome é Alexandre Pereira, eu moro no Parque Natural da Serra de São Mamede, também muito rica em borboletas, não só, portanto, noturnas, mas também diurnas. E eu tenho duas questões muito simples, que é acerca do habitat e acerca das ameaças, nomeadamente os herbicidas, né? Eu gostaria de perguntar, portanto, vou tentar mostrar um documento, se a câmara deixar. Sim, aqui está. Se calhar não dá para ver, isto é um aviso da Junta de Freguesia da Ribeira de Nisa sobre a aplicação de herbicidas, em que eles dizem realmente que a partir do mês de novembro de 2021 vão proceder à aplicação de herbicidas nas ruas e demais lugares públicos, nomeadamente as zonas de caminhos de estradas, né? E algumas até passam junto a ribeiras, etc. Isto, infelizmente, acontece não só na Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa, como também em todo o município, os concelhos de Porto Alegre, Castelo de Vide, Marvão. E, portanto, eu gostava de saber, portanto, explorando alguns estudos, fiquei a saber que poderá haver pesticidas até que chegam a matar aves, porque matam insetos e as aves alimentam-se de insetos. E existe também, portanto, fui ver esta marca específico deste herbicida, que é o Serene, como já disse, que é da Bayer, e que diz na sua, portanto, classificação de se é perigoso ou não, diz que é ligeiramente perigoso, portanto, para o ser humano. Eu imagino, portanto, como é que será para os insetos, não é? Portanto, eu gostaria de saber se isto é, portanto, perigoso ou não para os insetos, neste caso as borboletas noturnas. Sim, isso... Obrigado pela questão, Alexandre. Essa é uma resposta um bocadinho complexa, infelizmente, porque à partida, sim, quer os herbicidas, quer os pesticidas têm um grande impacto nas populações de insetos. Os herbicidas porque, mais não seja, matando as plantas de que muitas lagartas de borboletas noturnas se alimentam, acabam por reduzir as populações. Obviamente que têm efeitos colaterais nas cadeias, não é? Quer seja as aves que se alimentam e outros animais que se alimentam desses insetos que estão expostos a pesticidas ou herbicidas, mas infelizmente não temos base para saber que impacto é que isso tem na realidade. Ou seja, empiricamente parece que sim, e eventualmente com estudos específicos
Eu não tenho aqui estudos, obviamente, mas estudos específicos provavelmente indicam que sim, mas não se sabe qual é o impacto que tem a larga escala nas populações de Lepidoptera, tal como a aplicação de herbicidas, quer como uma destruição de habitat por outros meios, quer seja pela utilização, por exemplo, de culturas intensivas, que é basicamente a remoção do habitat original ou de um habitat autóctone e mais diverso pela substituição por uma cultura intensiva. Portanto, é sempre difícil, não havendo informação base, que é uma das coisas que falta muito, e isso são em várias áreas, que é, nós queremos respostas rápidas a uma coisa que exige tempo a perceber, porque as coisas acontecem, se não temos uma base de comparação, é difícil saber em que ponto é que estamos agora e para onde é que vamos. Não é? Por exemplo, em relação à alimentação das borboletas, serão plantas, não é? A questão da remoção... Sim, são plantas, sim, até por exemplo, algumas, quer no estado de adulto, sim, vão às flores, muitas espécies, nem todas, mas, por exemplo, no estado de larvar, muitas das lagartas alimentam-se de matéria vegetal das plantas e, obviamente, a remoção, quer seja química ou mecânica da destruição do coberto vegetal, vai influenciar as populações de borboletas, isso sem dúvida. Agora não se sabe exatamente a extensão, pronto, obviamente que por exemplo, a aplicação de químicos nas estradas e nas bermas é uma prática recorrente. Sei que tem sido reduzida em algumas freguesias e tem sido bastante positivo, até porque muitas vezes não há grande necessidade até da aplicação desses herbicidas, porque aquilo que parece uma rua suja, não é? Aquilo que se costuma chamar, é apenas uma berma com ervas e alguma diversidade vegetal às vezes interessante. Aquelas ervas ruderais, mas que são importantes para suster uma boa população de insetos, num contexto urbano, isto é. Portanto, às vezes até é mesmo gastar dinheiro sem necessidade, eu diria mesmo, a aplicação desses químicos na maior parte dos casos. E provavelmente com implicações bastante nefastas para as populações de insetos. Pois, mas é como lhe digo... Neste caso até foi aplicado no mês de novembro, provavelmente para prevenir incêndios, não sei, ou para limpar as ruas, como se vai ficar mais bonito. Pois, acho que muitas vezes é essa coisa de limpeza de ruas, esse pretexto de limpar a rua, que eu sinceramente não percebo. E compreendo que em alguns contextos possa fazer sentido, embora haja outras formas de limpeza, sem ser a química, pode ser mecânica também, embora eu compreendo que dê mais trabalho, mas às vezes não compreendo, porque de facto... podia-se deixar bermas perfeitamente diversas do ponto de vista vegetal e depois acabamos por ter um talude ou uma berma que é rapada ou que não tem vegetação e depois tem o efeito inverso, que é, depois com águas de escorrência das chuvas, acaba por desmoronar essas bermas que não têm fixação por causa das raízes, depois andamos a fazer dragagens em rios e em lagoas costeiras porque estão a assorear, precisamente porque as margens e taludes estão a ser desbastadas. Mas pronto, isso são questões complexas e muito enraizadas que o nosso contributo com este projeto será o de tentarmos perceber o estado das populações em primeiro lugar e perceber o que é que tem vindo a ser alterado e o que é que está... ter uma base de conhecimento para depois perceber que alterações é que estão a acontecer. Espero que não seja tarde demais. Muito bem, obrigado. Nada. Obrigada, Alexandra, pela sua questão. Mãos levantadas ainda não temos mais nenhuma, creio eu, mas temos aqui algumas questões por escrito. Portanto, Horácio Faria questiona: parabéns, Hélder, pelo excelente trabalho realizado. As estações mais a norte do continente localizam-se no Porto? Sim, a grande parte é no Porto e há uma em Braga. Se a memória não está a falhar, sim. São várias no Porto, Gaia e Braga. Sim. Okay, muito obrigada. Lucas César questiona, portanto, boa tarde, parabéns pela iniciativa. É levado em conta o habitat e a iluminação artificial nos pontos de amostragem? E a outra questão será, e qual o potencial do grupo foco deste projeto como bioindicadores da poluição luminosa? Sim. Sim, o habitat é levado em conta, até porque quando é registada a estação, é registado também o tipo de habitat, não só o principal, como até o habitat secundário, tudo que compõe um habitat envolvente, por exemplo, uma zona urbana com jardim ou com uma floresta próxima, isso é descrito no registro da estação. A iluminação artificial é um pouco mais complexo, embora saibamos que tem influência, obviamente, nas capturas. Aquilo que recomendamos no manual e no protocolo
é não ter a armadilha ou a lâmpada da amostragem muito próxima de uma fonte de luz artificial, porque sabemos que acaba por ser uma distração, entre aspas, para as borboletas que iriam de outra forma ser atraídas para a armadilha. Mas temos obviamente, temos estações em contexto urbano, em que não é possível muitas vezes afastar muito de uma fonte luminosa, mas ainda assim, porque as lâmpadas que estamos a utilizar emitem num espectro diferente da iluminação artificial, e até porque tendencialmente estão a ser substituídas por LEDs, a iluminação pública, e não são tão eficazes a atrair borboletas, as lâmpadas do projeto e da armadilhagem acabam por funcionar relativamente bem, mesmo em contexto urbano. E portanto, sim, isso é tido em consideração, a localização não muito próxima, mas não temos para já prevista a recolha de informação sistemática de como é que a luz artificial está a afetar as capturas, embora nós saibamos que as estações que temos em contexto urbano diferem nesse aspecto com as que estão em contexto mais rural, e isso pode ser uma coisa a longo prazo a percebermos quais são essas diferenças. Se todas aquelas, sistematicamente, as estações que estão em contexto urbano e logo com mais poluição luminosa, se têm menos capturas de uma forma média, de uma forma geral, comparativamente com áreas mais rurais. Empiricamente tem, e de uma forma prática, aparentemente tem. Sim, isso sim. Mas há outras coisas que temos vindo a pensar nessa área, que é também a influência da iluminação artificial e a forma como contribui, às vezes, até para o desgaste dos próprios indivíduos, que é uma coisa curiosa, porque andam a bater muito mais em edifícios e janelas, e parece que há aqui muito mais desgaste em indivíduos que dão em contexto urbano, nas borboletas, isto é, nas escamas. Mas pronto, mas isto para dizer que temos isso de certa forma contemplado, sabemos o que é que está em contexto rural ou urbano, mas não temos um estudo focado nessa parte da influência. Obrigada. José Alberto Matos Loureiro Silva Pereira questiona: boa tarde, será que podemos receber algum folheto de forma digital sobre as borboletas que possamos imprimir para a minha escola? Muito obrigada. Portanto, está a questionar de material pedagógico. Material pedagógico é outra coisa que por acaso temos vindo a pensar e gostávamos de apostar um bocadinho mais, que é criar alguns materiais direcionados para escolas, até porque temos uma estação a funcionar numa escola, dinamizada por uma professora. E é muito giro porque em Benfica, e é muito giro porque acaba por envolver os alunos em algumas ações, e é o exemplo que em contexto urbano vai apanhando algumas espécies e diferentes, já tem uma lista interessante para Benfica. E é muito giro, porque acaba por envolver a comunidade escolar e fazer uma maior sensibilização. Ainda não foi possível criar material específico para escolas e para os vários níveis de escolaridade, mas é uma coisa que estamos a pensar desenvolver. Para já, o que temos é o manual que criámos das 140 espécies mais comuns em Portugal, que está perfeitamente disponível para descarregar em PDF gratuitamente no site da Rede de Estações. Muito bem, já existe alguma coisa então. Portanto, temos também mais questões. Pedro Emanuel Rosa questiona: existe alguma estação noturna no concelho de Algesur? Sim, existe. Existe uma estação da Ana Valadares, que tem uma estação em Algesur. Eu não me lembro da localização exata, mas existe lá uma. O que não implica, não é impedimento de haver outra. Atenção, porque a regra que nós temos, isto é outra coisa que não falei, porque é uma regra muito específica, que está no manual quando é entregue às estações, mas cada pessoa pode ter mais do que uma estação, desde que elas distem mais de 100 metros uma da outra, a armadilha. E são chamadas duas estações diferentes, são 2 pontos de amostragem diferentes, com nomes diferentes e códigos diferentes. Mas cada pessoa pode ter várias estações, portanto. Mas já existe uma em Algesur, sim. Em Algesur até há 2 estações, está a Ana Valadares a falar, a Ana é responsável pelas estações, mas sim, existe. Muito bem. José Alberto questiona: julgo que há uma estação de observação de borboletas na Serra do Alvão, certo? Na Serra do Alvão. Do projeto, não. Do projeto, não. Provavelmente noutro contexto, eventualmente. Mas do projeto registada como estação, não está. Não sei, não tenho conhecimento. Mas se me pudesse chegar essa informação, agradecia. Pode ser interessante.
Exato. Já estamos a fazer também networking, já se pode fazer networking. Exato. Creio que em termos de questões, para já, o Alexandre continua com a mão levantada, não sei se tem mais alguma questão, ou se ainda é a anterior que colocou. Não, parece-me que não, que já baixou a mão. Vamos aguardar só mais uns segundos para ver se há mais alguma questão. De qualquer forma, nós enviaremos também, portanto, com o vídeo desta apresentação, também enviaremos a apresentação que foi realizada, portanto, o PDF desta apresentação, onde tem mais informação, onde podem ver o site e o e-mail, portanto, do orador, né, e do projeto. Vamos só aguardar mais um pouco. Isto só para referir também que o borboletim está disponível mesmo a quem não tem estações. É possível descarregar do site ou subscrever sem ter uma estação, só para se quiserem receber no vosso e-mail, é gratuito e sai todos os dias 15 de cada mês. Muito obrigada pela informação, Hélder. Temos Alexandre, coloca mais uma questão, Alexandre Pereira. 100 metros de distância entre duas estações será suficiente para diferenciar distribuição de espécies diferentes, porque as borboletas dispersam longas distâncias? Sim, é suficiente. Esses 100 metros, o principal objetivo é que as luzes não interfiram no poder de atrativo de cada uma. Ou seja, se pusermos duas lâmpadas muito próximas, vão fazer dispersar as borboletas numa determinada área. As borboletas podem dispersar muito numa noite, até muitas espécies que até são migradoras e que podem fazer grandes distâncias, outras têm populações mais locais, mas esses 100 metros é aquilo que achamos que é o mínimo indicado para que não haja influência de uma lâmpada para outra nas estações. E, verdade seja dita, em 100 metros, com duas estações diferentes, é possível apanhar às vezes coisas diferentes, depende do que estiver mais próxima de uma estação ou de outra. Por exemplo, se tivermos uma armadilha na orla de uma floresta mista e a outra armadilha a 100 metros, mas na orla de uma zona com caniçal ou com zona úmida. Portanto, duas armadilhas em 100 metros de distância podem apanhar coisas diferentes. Sim. Muito bem. Frederico Gervásio Lemos Sarmento Martins Leite questiona: boa tarde e obrigado pela apresentação. Faz sentido serem criadas zonas de amostragem perto de áreas degradadas, como por exemplo, zonas de agricultura de uso intensivo? Obrigado. Faz. Essa é outra dimensão que, para já, não queremos ser muito ambiciosos, porque o projeto ainda é pequeno, digamos assim, e é recém-nascido, mas faz sim, e por isso é que não discriminamos qual é o tipo de habitat onde deve ser implementada a estação, porque se for num habitat degradado, há aqui várias situações. Pode ser um habitat degradado, que é por alterações agrícolas, e comparar com outros que não estão degradados dentro da rede, e isso pode ser um fator de comparação. Imaginem, temos uma armadilhagem no meio de uma cultura intensiva e outra numa zona mais mista, de floresta mais mista, imaginemos, pode dar resultados muito interessantes de comparar. Outra coisa interessante é, depois de uma área ardida, o que é que acontece, qual é a velocidade de colonização das várias espécies, como é que elas... Pronto, há várias dimensões que este projeto pode ter e daí não temos um impedimento a colocar em qualquer tipo de habitat, desde que seja discriminado que tipo de habitat é que é, e claro que se houver alterações significativas no habitat enquanto a estação está em funcionamento, informar o projeto de que houveram alterações significativas, para termos isso registado. Mas de resto, sim, até estimulamos termos em vários habitats diferentes. Depois podemos comparar, se tivermos um número de estações interessante em áreas florestais, outras em áreas agrícolas, outras em áreas urbanas, e podemos fazer estudos comparativos com uma maior robustez de dados e uma amostragem de várias estações em vários tipos de habitats diferentes. Muito obrigada pela explicação. Temos não sei se será questão. Luís Ferreira menciona: as borboletas noturnas realizam migrações a distâncias apreciáveis entre áreas geográficas distintas, por exemplo, norte da África e sul da Península Ibérica, sem que essas migrações estejam relacionadas com eventos meteorológicos. É uma questão. Se for uma questão, sim.
Isso acontece, não é necessariamente relacionado com os eventos meteorológicos, podem impulsionar o maior número de indivíduos a chegar à Ibéria, ou até mais a norte, e impulsiona, porque se houver um fluxo de vento, vamos chamar de cauda, entre aspas, de sul, ou do quadrante sul, faz com que os indivíduos se consigam deslocar em massa, e depois depende também de como é que foi o sucesso de emergência em África. Mas sim, pode não estar diretamente só relacionado com o fenómeno. Há migrações sem estarem relacionados com fenómenos atípicos de condições atmosféricas. Há migrações regulares, isto é. É assim que muitas espécies até progridem em latitude, em termos de ocorrência na Europa do Norte e Europa Central. Elas vão progredindo, as gerações vão subindo e vão ganhando distribuição geográfica dessa forma. Depois no inverno as populações retraem. Muito obrigada, Hélder, por esta última questão também. E vamos aguardar ver se há mais questões dos participantes. Já temos aqui mais uma intervenção de José Pereira. Julgo que afinal não existe estação em Lamas de Iolo, no Parque Natural do Alvão, mas sei que já existia um local de observação que julgo era dinamizado pelo Ernestino Maravilhas. Sim, isso é verdade. E por acaso nós falámos com o Ernestino não há muito tempo e é provável que ele volte a reativar no contexto do projeto uma estação lá em cima. Isso era excelente, porque temos fraca cobertura, podem contar com o contributo dele, sim. Mas sim, é verdade, historicamente já houve lá, foram feitas amostragens pelo Ernestino, sim. Tal como outras pessoas em vários pontos do país, claro que sim. Mas era sempre uma coisa mais dispersa e não coordenada, ou seja, feita sobre o mesmo protocolo, que é aqui a principal diferença. Muito obrigada. Alexandre Pereira questiona: já existem estudos de distribuição de borboletas relacionados com o aquecimento global? Para Portugal, não. Para Portugal, não. Que eu tenha conhecimento, não. E mesmo para outros pontos do globo, lá está, é muito difícil, porque quem tem ainda mais informação sobre, e já às vezes séries de 30, 40 anos de dados, são os ingleses, que são conhecidos por terem uma tenacidade e consistência na recolha de informação, e tem-se provado útil agora porque acho que foi há pouco tempo até que saiu um relatório, creio eu ainda este ano, um relatório sobre o estado das populações no Reino Unido, fruto dessa análise de 35 anos de dados. E vale a pena ler, em que algumas espécies, sim, diminuíram bastante, outras aumentaram, como seria de esperar, e são mais oportunistas e plásticas, mas outras diminuíram bastante a sua ocorrência. Correlacionar com alterações climáticas é uma coisa muito complicada e é muito difícil, porque há tantos fatores em jogo, não só nas borboletas como noutros grupos, e às vezes até há evidências contraditórias, que é o mais surpreendente, que é aquilo que se achava que são espécies que estão, por exemplo, a ter a sua distribuição para norte, porque tipicamente o clima estaria a ficar mais quente, progressivamente mais quente para norte. As espécies estão a expandir para sul. Um bocadinho contraproducente do que seria expectável para as alterações climáticas, de uma forma direta, isto é. Portanto, há fatores mais complexos em jogo, que também podem decorrer de alterações climáticas, não digo que não, mas não sei a que nível é que isso está a influenciar, e não creio que haja estudos nessa área assim tão aprofundados. Muito obrigada. Vamos aguardar mais um pouco. Uhum. Temos então outra questão de Luís Ferreira. Há já conhecimento sobre extinções de algumas espécies? Creio que é uma questão. Sobre a extinção de algumas espécies cá em Portugal? Sim, creio que será isso.
que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. Não de extinção, aliás, ainda estamos numa fase de descoberta de novas espécies para Portugal. É provável que tenham existido, tenham se extinguido sem nós sabermos. Muitas. Isso é provável que tenha acontecido. Mas eu não me estou assim a lembrar, não digo que não haja, mas não me estou assim a lembrar de um exemplo em que haja uma espécie que tenha ocorrido, que se saiba que tenha ocorrido historicamente e que tenha se extinguido como população. Não me lembro, sim, honestamente não me lembro, mas não creio. Muito bem, obrigada. Vamos aguardar. Temos alguns agradecimentos. E eu já não sei... Luís Ferreira. No seguimento daquilo que tivemos a falar das extinções, lembro-me na infância, em setembro, observar grandes borboletas noturnas que entretanto desapareceram. Talvez por isso relaciono com a extinção. Pois pode ser, eu não diria, pronto, isto tem vários níveis, pode ser uma extinção local, de uma população local em que se lembra de ver na zona onde passava a sua infância alguma espécie que era abundante localmente, mas pode-se ter extinguido localmente porque desapareceu o habitat, ou não sei, pode haver esse caso. Agora, em termos de Portugal, desaparecer a espécie completamente extinta, não creio. Mas sim, extinções locais, sim, isso sim, acontece. Basta haver uma alteração profunda no habitat, uma grande extensão do habitat, e a espécie desaparece numa determinada zona. Eu ia, pronto, se mais ninguém colocasse a questão, eu ia mesmo colocar essa questão. Se existe, entretanto surgiu outra, mas já lá iremos, mas em termos de estudos que foquem em alterações de habitats e que relacionam isso com as populações de borboletas, o Hélder tem algum conhecimento de algum estudo a nível nacional que faça essa relação? Ou que estude ou aprofunde um pouco essa relação? Pode haver? Eu creio que há algumas coisas já feitas, eu não tenho a certeza se até há algumas teses de doutoramento feitas sobre isso. Em Portugal? Em Portugal, sim, mas são coisas mais pontuais, lá está, porque o nível a quantidade de dados recolhidos é sempre baixa, especialmente num contexto de doutoramento, em que se não houver um histórico de dados, são 3 anos de recolha ou assim de informação, né? Sim, no máximo. é pouco. E é pouco, portanto esses estudos nunca podem ser muito profundos, podem ser coisas a nível local, não é? Tal como tinha referido, e isso podem ter validade nesse aspecto, mas extrapolar para o contexto nacional com base em tão pouca informação é muito difícil, seria arriscado. Ok, muito obrigada. Temos aqui mais questões, então. Alexandre Pereira questiona: está previsto um plano de ação para a Eufídrias aurinea na Diretiva Habitat? Não sei, Essa é sinceramente não sei. diurna. Essa é diurna, não estou dentro do que se está a passar nesse ponto de vista da conservação dessas espécies, não é? Aurinea. Não creio que haja para já mais questões. Bem, de qualquer das formas, também já avançámos muito no nosso, portanto, no nosso tempo, e desta maneira eu diria que, pronto, através também depois de mais esclarecimentos poderão ser pedidos, mesmo através do e-mail do projeto. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Hélder, portanto, a apresentação do Hélder, muito, muito esclarecedora e muito interessante, até no sentido também de apelar, mais uma vez, à ciência cidadã e ao envolvimento dos cidadãos portanto, na ciência e o que isso pode nos trazer em termos de conhecimento. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos os participantes que estiveram aqui connosco e informar que na próxima semana teremos, como sempre, o nosso webinar e será dedicado ao projeto Além Risco. Desejamos a todos uma boa tarde e um bom resto de semana para todos. Muito boa tarde e uma vez mais obrigada, Ok, obrigado pelo trabalho. convite e obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.